Marcou? Aí continua, vai passar Samuel, vai lá para 1 Reis, capítulo 21. Continua a cara da Tariane. A aula do meio campanista, viu? A Maria já está achando o livro rapidamente. 1 Reis 21. Olha lá, seu Roberto está olhando o índice. Peguei no praga. Ai, meu Deus. Ajuda ele ali, irmão, por favor. 1 Reis, capítulo 21. Não, era para marcar lá pro senhor. E agora, 1 Reis 21. 1 Reis 21. Amém? Por que eu mandei marcar em Juízes 4? Desde ontem, Deus... Não, primeiro Juízes 4, né? Eu falei para a Alzeni ontem que... 1 Reis 21. 1 Reis 21. Eu falei para a Alzeni que eu andava muito cansada e que eu ia orar ao Senhor, né, Alzeni? Para terminar com o culto do terceiro sábado, né? Porque antigamente era só uma vez por mês. E aí fica quinta, sábado, domingo e segunda. Só, Alzeni, que quando eu fui orar, Deus me deu os Juízes 4, o culto de mulheres, o terceiro sábado. Aí eu fiquei confusa, Cláudia, porque eu pensei, não, deve ser para pregar, mas Deus insistindo. Aí comecei a encontrar mulheres, Alzeni, pelo meio do caminho, confirmando a palavra. Eu falei, então, terceiro sábado, as mulheres estão convocadas a orar e jejuar, porque não tem como fazer um culto desse, ser muita oração e jejum, não tem. Será no dia 16 de março de 2019, que é o terceiro sábado. Vai ser o primeiro encontro de mulheres guerreiras do Senhor. A divisa vai ser em Débora e Jael, que está em Juízes 4, eu creio. Seu Roberto pode vir para o culto de mulheres, tá, seu Roberto? Não tem nenhum problema não. Só que os homens sentam lá atrás, mas tem que vir. Pode vir. Juízes 4, a divisa é Débora e Jael. E o tema é Isaías. Aí tu pensa, que doideira, né? Juízes 4, Isaías. Olha o tema que Deus me deu. Quanto mais eu orava, eu perguntava, Zani, se podia parar com o culto do terceiro sábado, né? No caso, retirar um dos cultos ao Senhor. Ele me deu esse tema, em Isaías 6:8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o tema, é forte? Será que todos aqui na igreja podem levantar a mão e falar: Senhor, envia-me a mim? É forte, seu Roberto. Aí eu orando ao Senhor, eu falei, não, então vou pregar em Juízes 4. Deus me deu aqui. Vamos ler em 1 Reis capítulo 21. E sucedeu, depois dessas coisas, tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha, que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu te dei a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o Jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há? Que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o Jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel?
levanta-te, come pão e alegra-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o israelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com seu sinete e mandou as cartas aos anciões e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo. E ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemais contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora, e apredejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme está escrito nas cartas que lhe mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Só até aqui. Não, vamos ler só o 13. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte ele. Os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras e morreu. Agora ali até a cena. A palavra que Deus me deu hoje, eu fiquei um pouco confusa, porque de noite Deus me deu em Juízes 4, Débora e Jael, 2 mulheres, né? E agora Deus me dava Jezabel, até brinquei, né? Cláudia até riu, que eu falei, pô, desde onde? Eu falei, né? Que Deus está me dando Jezabel e eu abro a boca, Deus me lembra alguma situação, Jezabel, 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 e falei até um pouco sobre Jezabel. E aí, a palavra que Deus me dava hoje é a diferença entre uma mulher de Deus e uma mulher que serve a Satanás. Acabe, ele era crente. Tem muita gente que não sabe isso, Cláudia. Acabe foi escolhido por Deus, seu Roberto, para governar Israel. Tem muita gente que fala, ah não, por que aquele pastor caiu? Por que aquela missionária caiu? Foi ungido por Deus. Mas não permaneceu dentro do querer de Deus. A palavra fala que Onri, Angélica, era muito ruim. De todos os reis, ele era pior. Aí a palavra fala que Acabe conseguiu ser pior do que seu pai Onri. Como assim? E Acabe, Deus ainda fala como se fosse, sabe, quisesse irritar, como se fosse pouco o que ele estava fazendo. Ele se casa com Jezabel, que não é uma mulher cristã. O problema não é achar a mulher dentro da igreja, porque tem muita gente dentro da igreja que não é de Deus. O problema é que Jezabel, ela descaradamente, ela servia Satanás. Ela era adoradora de Baal. Ela adorava outros deuses. Então Acabe, já tendo intimidade com Deus, já conhecendo Deus como ele era, sabendo o querer da vontade de Deus, ele se une a uma mulher, imagina. Vamos botar para o dia de hoje, vamos lá. Né, Marlúcia? Marlúcia achou um viúvo, Tayane, calma, Tayane. Aí chegou lá na casa do viúvo, todo feliz, achando que o viúvo era de Deus. Chegou lá cheio demais do capeta. Aí a Marlúcia fala, não, mas é de Deus, é presente de papai. Esse não é. Acabe, ele queria, ele sabia que não era, ele sabia que Jezabel não vinha. Sabe o que Deus me falava hoje? Tem muito crente indo pelo que Jezabel está falando. Jezabel significa Satanás. Tem muito crente dentro da casa do Senhor sendo influenciado pelas leis do inimigo e indo na direção, está vendo, o Espírito Santo está revelando, o Espírito Santo está mostrando, mas está indo. Tem uma hora que ele, de olho na vinha, vinha pode ser qualquer coisa, irmão, mas eu deixo que aqui no caso é um bem material, é uma herança, é um patrimônio que foi deixado pelos seus pais, que ele zela como uma casa. Ah, por que eu vou, vender a casa que meu pai me deixou por qualquer coisa? Meu pai trabalhou tanto, suou tanto. Não, essa casa tem valor, pode não ter valor para fulano, para ciclano, para betano, mas o meu pai trabalhou aqui, fundou, então pode ser, tem esse valor, não tem preço. Mas vamos botar vinha família.
Satanás estava de olho na vinha de Nabote, Satanás está de olho na nossa família, Satanás está de olho no nosso ministério, Satanás está de olho em muita coisa que Deus nos deu e quer nos tomar. Aí ele vem com proposta que aparentemente aos olhos humanos é boa. Eu vou te dar uma vinha melhor. Não é isso que fala em Mateus 4? Ele, diabo conversando com Jesus, ele está aparentemente oferecendo a Jesus, para Jesus desistir de morrer na cruz, para nos salvar. Desiste desse povo que vai te negar de dia, de tarde, de noite. Vão ser poucos que vão aceitar você como Salvador. Desiste, que eu tenho algo melhor. E Jesus vai recusando algo melhor de Satanás, porque sabe que é igual sepulcro caiado, só tem aparência exterior. Tem muito crente vendendo a vinha a Satanás por causa de algo com aparência exterior. Aí ele fala, o valor que tu quiser, em dinheiro. Nabote, não. Te dou uma vinha maior. Sabe o que está falando? Te dou algo melhor, te dou algo maior. Levando para os dias de hoje, vamos representar aqui um casal. Só pode testar, não pode sair da igreja não, hein, Cláudio? Vamos supor a Tayane, que a Tayane olha para o Cláudio e fala assim, pô, aquele cara ali é mais bonitinho, Satanás oferecendo. Vamos supor, aquele ali é mais bonitinho, aquele ali é melhorzinho. Aparência exterior, porque a função de Satanás é destruir as famílias. Ontem estava conversando com a Angélica, né, Angélica? E sem saber que ela não tinha me falado nada, eu vi uma missionária atrás da outra com espírito de sedução dentro da igreja. Cada dia, né, Marlúcia? Cada dia a roupa estava encolhendo. Estavam vendendo seu ministério. Por quê, seu Roberto? Porque apareceu um homem que parecia que vinha da parte de Deus. Só que esse homem, Maria, não era crente. E ele, quando anda na rua, ele olha para a garota de shortinho, está olhando para os decotes. E muitos, às vezes, até é crente, mas está olhando para o shortinho, está olhando para o decote. Aí, o que elas fazem? Eu preciso lutar contra isso, e elas começavam a encolher a roupa. Isso é tão sério, irmão, isso é tão sério. Nós sabemos, Angélica. Nós sabemos. Eu sei que está chegando agora, está um pouco assustada com o que acontece dentro da casa do Senhor. Mas isso acontece. Vou te contar um testemunho de uma missionária. A missionária chegou com um vestido, Tayane, curtinho, e aquele tricô cobre até aqui embaixo. Os homens, claro, vê só que está lá embaixo, né? Mas nós mulheres a gente vê, né, Marlúcia? Aí ela sentou aqui, e sentou assim. Os homens praticamente, acabou o culto, ninguém prestava atenção no louvor nem na palavra, porque é espírito de sedução, irmão. É espírito de sedução, missionária. Não estamos falando de alguém que acabou de aceitar Jesus, não, senhor Roberto. Anos na igreja, fala que o Espírito Santo não está falando. Agora eu vou te falar como é que sabe, só para você alegrar teu coração e saber que Deus fala. Uma pastora, né, Marlúcia, falou assim, missionária, senta aqui no altar. Aquelas cadeirinhas que eu tanto tenho medo. Aquelas cadeirinhas. Aí ela veio, mas para ela sentar, sabe o que ela fez, Elzeni? Ela passou por uma irmãzinha que tinha acabado de aceitar Jesus, pediu um casaco para cobrir as pernas. Ué, por que ela não cobriu as pernas quando estava do lado daí? Por que ela tem que cobrir do lado de cá? Ela sabia que ela estava seduzindo. Isso se chama espírito de Jezabel. Falei onde que é o Zeni, né, Elzeni? Deus me deu em Apocalipse 2 palavras. Para voltar ao primeiro amor, e tenho contra ti que tolera Jezabel, doutrina de Jezabel dentro da casa do Senhor. A palavra fala que Jezabel vira para Acabe quando vê ele meio caidinho e fala assim, governas tu agora Israel. Sabe o que Satanás estava falando para ele? Eu já tomei o domínio do teu reino faz tempo, quem manda aqui agora sou eu. O crente vai andando e não percebe, sabe, gente? Não percebe. A Jezabel vira para Acabe e fala, agora governas tu. Depois vocês lêem capítulo 21 todo. Agora governas tu em Israel, mas ele não era o rei. Deus não deu autoridade na mão dele. Deus não colocou ele como rei de Israel. Como é que Jezabel
Jezabel significa o inimigo de Deus, significa Satanás. E fala, governas tu agora em Israel? Ainda fala para ele, tipo assim, o crente já está tão fraco espiritualmente, que ela fala, fica deitado aí, deixa, levanta que eu resolvo isso. E ele fica deitado, esperando o resto da destruição. Aí Jezabel manda, essa aqui foi a palavra mais forte que Deus me deu. Jezabel escreve umas cartas e monta o nome de Acabe, se passando por ele, como se ele... Porque Satanás precisa usar um crente. Satanás não tem mão. Está entendendo o mistério? Ele precisa usar a mão de alguém para roubar. Ele não vai roubar, ele vai usar a mão de alguém para roubar. Ele precisa usar o corpo de alguém, precisa usar a voz de alguém. Então, Jezabel agora escreve cartas em nome de Acabe e sela, com o sinete real lá, né? Que todo rei tem lá, pá. Mas olha que triste que Deus me deu. Ela manda um povo jejuar para causar aquela situação que vai trazer a morte de um servo fiel de Deus. Quem é que jejua, irmão? Satanás. Mandando jejuar. Tem muito crente dentro da casa do Senhor fazendo oração de feiticeiro, porque está destruindo a família dos outros e ainda quer ter razão. Tem muito crente dentro da casa do Senhor destruindo o casamento, sim, e ainda jejua e ora e acha que Deus é com ele, Cláudio. Ainda bota o joelho no chão e pede justiça por coisa onde deveria pedir perdão, onde deveria falar, Senhor, se eu morrer agora eu vou para o inferno. Não reconhece seus erros. Tem muito crente, Tayane, mas quando a gente vai fazer, se a gente não consegue, já viu a foto de um joio? Depois passa lá, Cláudio, bota lá no Google, eu adoro o Google, esse menino é crente. Então, eu tenho dúvida, Maria, vou lá, o joio e o trigo, eles são idênticos. Estão dentro da casa do Senhor, duas coisas idênticas, mas a diferença é que o trigo produz fruto. E o joio é palha pura, só aparência exterior. Como eu vou fazer para salvar minha família? Antes que fique em dúvida, Nabote só morreu porque nós temos um dia e uma hora. Crente só morre no dia e na hora que Deus determina, só que Deus não fala, né? Às vezes avisa um ou outro como a gente vai morrer. A gente às vezes pensa que vai morrer de uma doença. Aí tá na rua, eu quero morrer de bala perdida, eu já falei isso, né? Que é tão rápido, não dá tempo nem de falar, Diana, apaga a luz, que essa mesa veio quase R$300, pá. Mas, não sabe, Nabote morreu, mas era o dia, a hora, a permissão de Deus, e com certeza ele foi pro céu. E o que mais me admira é que esse cara era crente de verdade. Ele podia ali naquele momento onde estava acontecendo toda aquela situação, falar, não, eu vendo a vinha, tudo isso é por causa, eu vendo, eu dou, o que eu quero é ficar vivo, mas levando para os dias de hoje, eu teria que negar o nome de Cristo para ficar vivo, tá entendendo? Era mais do que a minha família, era mais do que a vinha, era negar o nome ao Deus a qual eu sirvo, eu morro, mas eu vou para o céu, mas eu não nego esse Deus que eu sirvo. Sabe quem também morreu? Um justo, inocente que morreu, caluniado também. Caluniaram ele pra caramba, inventaram um monte de mentira, foi preso, apanhou, cuspiram nele, bateram no rosto dele, depois pegaram uma coroa de espinhos, já sabe quem é? Fincaram na cabeça dele. Tu não diz que é rei dos judeus? Pregaram ele na cruz e falaram, profetiza agora, ainda debocharam, mas ele preferiu morrer do que negar o propósito dele aqui na terra, de que é nos salvar. Agora a gente já sabe como é que é uma mulher de Jezabel. A palavra fala que quando Deus envia Geu para acabar com Jezabel, Deus envia uma profecia sobre a vida de Jezabel, que ela vai cair da janela, vai morrer, só vai ficar a palma das mãos, dos pés, e profecia ruim também cumpre-se. Aí vai Geu, quando ela olha pela janela, ela vai buscar a maquiagem
maquiagem, começa a se pintar toda para seduzir outro homem. Ué, Acabe nem morreu. E tá ela se produzindo. Por quê? Ela pensou, ele vai vir, vai matar Acabe e a mim. Eu vou seduzir ele, fico viva, engano ele como enganei Acabe e continuo no poder. Quem é que quer o trono de Deus? Não é Satanás? Jezabel significa Satanás. A igreja do Senhor ainda está incomodando o diabo e muito. É dentro dela, Angélica, que ele trabalha, porque ele precisa desviar o povo de Deus de dentro da casa do Senhor. Ele ainda tem raiva, ciúme, inveja de Deus. Ele quer tirar de Deus. Nós somos a vinha do Senhor. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele preferiu morrer do que vender, do que dar vinha. Em Mateus 4 estava sendo oferecida a ele uma proposta: desiste dessa vinha, desiste desse povo, eu te dou algo melhor. Mas ele preferiu morrer a desistir de nós. Somos a vinha do Senhor. Glória a Deus. Só para encerrar, Débora e Jael, que eu já creio que vocês vão começar a orar, jejuar e ler, né, Maria? Está em Juízes 4, mas depois eu vou copiar esse negócio para vocês. Culto de mulheres, hein? Angélica, bota aí na tua agenda, 16 de março, terceiro sábado. Vai ter que todo mundo orar e jejuar, por todas as mulheres pelo culto. Não pode ser feito de qualquer jeito, não. Até os homens, os homens têm que orar e jejuar pelas mulheres. Por quê? Lá vem Baraque. Vem Baraque. Deus fala que vai dar vitória, Baraque. Baraque, vai lá, que a vitória é tua. Vai em nome de Deus, vai em nome de Jesus. Não se falava o nome de Jesus, mas a gente pode, né, levar para os dias de hoje. Vai em nome de Jesus, essa peleja já é tua, tu já ganhou, vai, Baraque. Aí ele vai até Débora, Angélica, porque ele reconhece uma mulher de Deus quando ele vê. É isso que não é pregado. Eu vejo os homens pregando, seu Roberto. Aí fala que Baraque era um medroso. Baraque era um banana. Era um bobão. Se ele fosse banana e bobão, ele não ia para a guerra. Porque ele foi e guerreou. A diferença é que ele sabia que Débora era uma mulher de Deus e ele não abria mão de uma mulher de Deus ao lado dele, Marluce. É quando liga, sabe? Liga para fulano, liga para ciclano, que aquela ali sim é mulher de oração, aquela ali sim paga preço, aquela ali sim liga. A gente não liga? Era Débora. Débora era juíza e julgava Israel. Essa mulher já estava sendo observada por Baraque. Não era uma crentinha qualquer. Quando eu falo qualquer dessas que vai para a igreja, não sabe nem o que está fazendo lá. Veio fazer o que aqui, irmã? Eu vim adorar o Senhor, tem que levantar a mão, eu vim adorar. Enquanto eu estou adorando, Deus está vencendo minhas batalhas. Enquanto eu estou adorando, Deus está ganhando minhas guerras. Verdade, glória a Deus. Aleluia. Porque a palavra fala, como eu falei aqui. Débora chega e fala assim, olha só, porque imagina se hoje há um preconceito enorme contra as mulheres, Cláudio. Imagina séculos e séculos, hein, Alzini? Atrás. Aí vem um homem e fala, vamos comigo, imagina! Aí ela fala assim, olha só, se eu for, tu sabe que a honra não vai vir sobre você. Vão dizer que uma mulher ganhou essa guerra. Aí o que Baraque faz? Não dá a mínima. Fala, não tem nada, Baraque não fala nada. Ele vai para a guerra com Débora do lado. Aí a palavra fala, foi o que eu falei aqui, que o Senhor, Baraque lá lutando com espada, vencendo tudo, Débora lá orando, intercedendo, porque tem sempre um intercessor atrás, um poderoso orando, né? Porque a oração tem poder, batalha espiritual se vence com oração e jejum, tá lá ela orando e Baraque vencendo. Aí depois o inimigo, Cícera, que é o capitão, o inimigo de Deus, começa a correr cansado. Crente não pode ficar cansado. Crente cansado, ele perde batalha. A palavra fala no caso que o inimigo se cansou e foi procurar abrigo na casa de outro crente que sabia o que Deus queria. Deus queria acabar com o mal e ele era o mal. Aí ele vai, entra, Jael pede ajuda, Jael deita ele pede água, Jael dá leite.
A gente tem que desconfiar de certas coisas. Não? Pedir água, está me tratando muito bonzinho, eu sou inimigo dela, eu estou matando o povo dela, eu pertenço a Satanás, estou destruindo a família dela. Por que que ela está me adorando? Só que era vamos usar, estratégia, não era uma adoração. Aí ela pega quando ele dorme, a palavra fala que ele dorme tão profundamente. Irmão, se o inimigo dormiu nesse caso humano, crente pode dormir ainda mais profundamente? Eu não estou falando do físico, não, estou falando do espiritual. Quando eu ver que eu estou enfraquecendo espiritualmente, aí que eu tenho que orar mais, jejuar mais. Ah, não estou conseguindo orar, então vou me socar na igreja de segunda a segunda. Mas Deus vai me acender. Vou fazer igual o Jacó. Eu só largo você quando tu me abençoares. Eu só largo você quando eu estiver rodando nessa igreja aqui. Quando estiver no reteté, entregando profecia. Ou tu me enche igual o corinho, ou tu me mata de uma vez. Deus quer que a gente faça essa oração, Cláudio. Deus está nos chamando para profundidade, Angélica. Deus está nos chamando, Senhor Roberto, para profundidade. Os crentes querendo ficar no raso, ele vem, filho. A palavra fala que tinha 12 homens no barquinho. Aí tem um 13º, que no caso é o primeiro e o último, andando sobre as águas. 12 homens, 12 discípulos dentro do barco, mas só um falou: Jesus, se é tu mesmo, posso ir até o Senhor? Por que os outros preferiram ficar na zona de conforto que era o barco? Mas um falou: não, eu quero esse mistério aí. Senhor, me leva até onde é possível. E Jesus falou: não, Pedro, como disse o pastor Paulo Duarte, tu vai afundar. Esse mistério é meu, isso não é para tu não. Não, Jesus gostou do negócio, falou: vem. Aí Pedro começa a andar sobre as águas. Deus é tão maravilhoso que eu lembrei de algo que eu tinha esquecido. Pedro começa a andar sobre as águas, né? Estava ali no canto, eu falei: como é que Deus? Eu comecei a rir, eu falei: Deus está maravilhoso. Começou a chover, ventar, eu tive que fechar o portão. Não falei isso, Angélica? Só que quando eu fechei o portão, eu percebi que a rua estava enchendo. E eu percebi que o João estava dirigindo o culto meio nervoso. A prova disse que ele veio aqui, abriu a janelinha, olhou a rua e a rua já estava lotada. E disfarçando para vocês não perceberem. Aí eu comecei a ir ali, porque eu falei: Senhor, estava todo mundo aqui. Começou a chuviscar, foi todo mundo para cá. Começou a chover muito, eu fechei, mas percebi. Se vocês estivessem aqui, vamos supor que isso aqui tudo fosse coberto. Vocês estivessem aqui, vocês estavam prestando atenção na palavra ou na água? Na água. A água estava quase aqui, Angélica. Ninguém nem viu, vocês viram? Deus sabia que vocês não iam ouvir nada, não iam ouvir o louvor da Alzeni, Tayane, caramba. Eu falei: caramba, Deus, faz ela cantar de novo, que eu já peguei ela cantando, que estava ali esquentando a sopa da minha mãe. Eu falei: eu peguei um pedacinho, tá faltando, faz ela cantar. E tu cantou de novo. Ia estar todo mundo olhando para a água, ninguém ia ouvir, ninguém ia sentir a presença de Deus, porque foi o que Pedro fez. Pedro olhou para a tempestade e afundou. Aí Deus fez isso sem perceber. Fechei o portão, todo mundo passou para cá por causa de uma gotinha. Pum. O João ainda brincou: tá com medo d'água? Eu falei: meu cabelo encolhendo. Brinquei porque, né? Veio todo mundo para cá, mas a rua estava cheia d'água. Ninguém viu, né? Vocês viram? Foi estratégia até para me chegar aqui. Eu nem vi nada. Já estava vazio. Para tu ver, se ela visse a rua cheia d'água, ela não ia chegar. É tudo tão... O nosso Deus de detalhe, coisa que a gente perde, mas Ele não perde. Mas Deus não estava nem para ela atender, porque eu disse: hoje eu vou fazer vigília. Aí a palavra fala que Jael mata Cícera. Acabou todo o mal. E Deus dá vitória. Mas está escrito, como foi falado aqui. Está escrito assim: e o Senhor deu vitória a Israel. Aleluia. A gente tem que dar toda a honra, toda a glória para Ele em tudo que nos acontecer, ruim ou bom. Ruim ou bom. Mas se arrumarmos um emprego, a glória é dele. A glória não é nossa. Ah, mas eu estudei, eu fiz curso. Não fez nada. Você pode até ter se esforçado, porque Baraque foi lá e lutou. Está escrito. Débora foi junto, Jael ficou, mas está escrito na palavra que o Senhor deu vitória a Israel. Sabe o que Deus está falando hoje? Sem mim você não pode nada. Você pode manejar bem uma espada, você pode até orar bonitinho,
Mas se não orar do fundo do teu coração, não entender que a oração é para mim, como a Roseni pregou ontem, o culto é para o Senhor, a adoração é para o Senhor, é tudo para o Senhor, quando fizer é para o Senhor. Pode comprar um chocolate para a pastora? Pode. Pode comprar para a pastora? Pode. Pode agradar os pastores? Pode. Não, eu estou brincando, mas é sério. Se você vem para o culto, eu gostei que a Roseni chegou agora há pouco e ela está repetindo, né, Malúcio, que eu já estou pregando há anos. Se continuar, tem gente que vem aqui. Tem gente, irmão, que depois que eu fecho o portão, que o culto acaba, é que vem. Vem procurar Deus ou vem me procurar? Vem me procurar, Angélica, mas eu não curo. Ah, mas eu vi a senhora orando e a pessoa foi curada. Eu, irmão, era Deus dentro de mim. Mas nesse momento ele não está me falando se vai curar ou não vai curar, eu vou orar. Já teve gente saindo decepcionado daqui porque deixou bem claro que não queria Deus. Vocês viram isso aqui? Não, Deus não quero não. É nova aliança, eu não quero não. Teve uma que, né, perdeu a mãe. Quando ela resolveu vir, Angélica, foi entregue uma profecia para ela, né, Marlúcia? Eu entreguei, Marlúcia entregou, confirmou. Tem que ficar na igreja, tem que permanecer. Mas ela não queria Jesus. Aí eu passava e falava, como está a sua mãe? Ela, melhorou pra caramba depois que vocês oraram. Pô, ela tá ótima. Eu falei, ainda falei assim, na terceira eu tomei coragem e falei, mas Deus falou que você tinha que permanecer na igreja, né? Ela, não, mas hoje tá chovendo, hoje, desculpas. Mas se der, domingo eu vou me mudar. Até hoje não se mudou. Tô arrumando a mudança, até hoje não se mudou. Aí um dia, Angélica, tava aqui no culto, ela passou ali pelo portão. Quando ela passou ali, Deus falou no meu ouvido, está morrendo. Sabe o que Deus estava falando? Não ora, porque a partir de agora eu não faço mais nada. Quantas chances Deus estava dando? A pessoa esperou Deus falar, acabou, fim. Porque a palavra fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Mas um dia Deus falou, infelizmente, muitos vão fazer isso tarde demais. Ou seja, a gente tem que fazer agora, não deixar para amanhã. E ela ainda queria, Deus falou assim, tá morrendo. Aí ela cercou o João ali, aí falou assim, pastor, ora minha mãe, ora minha mãe, ora minha mãe. Ali, neném nervosona, né, Marlúcia? Marlúcia foi lá, orou, falou, sua mãe está morrendo. Eu nem sabia que Marlúcia estava falando isso. Não, Marlúcia. Foi lá, falou baixinho. E o João falou para ela, antes da Marlúcia falar, né? Ou seja, nem o João sabia, sabe o que o João falou? Agora vamos adorar. Ele não entendeu o que ele estava falando. Tipo assim, agora, filha, vamos adorar no choro. Vamos adorar no luto. Vamos adorar na perda. Vamos adorar. Acabou. Sabe o que Deus está falando? Vamos aprender a servir ao Senhor e cuidar da nossa vinha. Proteger a nossa vinha com o Senhor. Porque Jezabel, ela vai vir. Mas Deus vai nos dar discernimento. Antes de você chegar, estava dando aula dominical, só para encerrar. Eu falei, se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta. Aí o seu Roberto pediu, né? Isaías 54, né? 16, né? 54, 16. Aí eu senti no coração de ler o 17. Eu expliquei o 16 para ele. Sendo que no 16 está, né? Que Deus fez o ferreiro, ou seja, aquele que faz as imagens de escultura que Deus abomina. Deus está falando, eu fiz. Ele está fazendo tudo errado, mas eu fiz ele para fazer o que é certo. E eu criei o assolador inimigo. Sabe o que Deus estava falando? E antes dele pedir isso, eu estava falando sobre a criação de um anjo da guarda, que veio se tornar Satanás. Aí ele pediu a passagem que confirma a mesma coisa. Deus fez. Mas em Isaías 54 está dizendo que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se bate contra ti, tu tem o poder de amaldiçoar. Se amaldiçoar é repreender, amém? Né? Fala assim, morre, mata, leva, não. Come a língua, não, é repreender, está repreendido, em nome de Jesus. Essa frase tem poder, tem gente usando, né, Alzini? Ela banalmente, quando a gente começa a usar o nome de Jesus banalmente, ele para de surgir efeito. A gente tem que guardar o nome dele com muito zelo, com muito cuidado, porque na hora que o mal manifestar e tu usar o nome dele, o mal bate em retirada. Agora se eu uso, estou brincando na rua, fico usando, na hora que o mal vier, ele não vai, porque ele tem que ser zelado, ele tem que ser cuidado. Ele é precioso.
O nome dele é um presente de Deus na nossa boca, na nossa vida, na nossa casa. Essa é a palavra que o Senhor me deu hoje. Protege a tua vinha. Que o inimigo é crente às vezes. Às vezes está dentro da igreja. Mas Deus sabe quem é quem. Nós temos que saber quem somos nós quando ninguém está olhando. Porque tem 3 pessoas, seu Roberto, que nos vê. Nós mesmos, Deus e o diabo. Se a gente focar isso, que nunca, em momento nenhum, a gente nunca vai estar sozinho, a gente vai fazer o que é certo. Para Deus dar testemunho, como fez com Jó, de nós e nos abençoar. Amém? Amém. Amanhã tem culto, 7h30. Eu agradeço a oportunidade.